gente, ó. Então, mas deixa eu só falar mais uma coisa, assim, tem algumas disciplinas, gente, ai, taquei, peraí, ai, furei o meu dedão. Tem algumas, eu gravei e furei meu dedão. Tem algumas disciplinas que o professor não está fazendo aula síncrona. Então, num certo sentido, vocês podiam dar uma pesquisada nisso. Se o professor não está fazendo aula síncrona e é de manhã, eu sei que eu particularmente não consigo nem conceber um curso que não tenha aula síncrona, sinceramente, porque senão é um conjunto de vídeos, né? Mas enfim. Mas há vários professores, enfim, vamos entrar numas, né? Então, se não está tendo aula síncrona, não tem problema, eu acho, né? De vocês fazerem fora do horário. Entende? Assim, de um horário que vocês não podem fazer, aí vocês aproveitarem, inclusive, professor que vocês gostariam de fazer um curso, e ele nunca dá curso à noite, né? Então, quem está no bacharelado tem que fazer 10 disciplinas optativas, quem está na licenciatura, 7. Então, são mais mesmo. Enfim. Então, gente, hoje na verdade, eu queria, assim, a gente já está quase chegando, não está chegando no fim, a gente tem 2 meses ainda, mas eu queria muito chegar, pelo menos, naquela parte que fala sobre a origem. E tem agora uma parte que é mais sobre drama barroco, tal, assim, que eu vou passar um pouco rápido. E hoje eu queria, então, voltar à questão que o Gabriel colocou a aula passada e ler aquele trecho, né, enfim, da parte da linguagem, porque eu acho que peguei várias questões que ele falou também, que eu acho que vai ajudar muito a gente compreender o começo também do texto. Acho que essa parte ela é muito importante para entender o começo do texto, né? Por que o grande problema da filosofia é o problema da exposição? Por que a exposição filosófica é o problema filosófico por excelência? E parece, quando ele fala isso lá no começo, que é uma coisa um pouco ligeira, né? Então, por que o problema da exposição? Por que o problema do método? Qual é a questão? E aí ele vai construindo esse problema até chegar um pouco nessa noção que ele produz, que ele está tentando elaborar, de linguagem, que retoma, vamos dizer, a questão do Platão, do Kant, da metafísica por vir, exatamente nesse limite em que a linguagem ela dá a ver a verdade, mas ela não é a verdade, ela não agarra a verdade. E aí ele volta essa questão, né, dessa teoria da linguagem no modelo como ele está pensando, exatamente em contraponto aos temas que estão muito correntes na época dele, que é da transformação da filosofia numa espécie de filosofia da linguagem. Mas que filosofia da linguagem? A filosofia da linguagem que tem no enunciado metodológico, analítico, a sua maior base, é baseada no enunciado analítico. Então, ele vai falar exatamente o que ele entende por linguagem, que tem essa questão da nomeação. E aí eu trouxe aqui aquele texto que o Gabriel comentou sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem dos homens, que é um texto de 1916, né? Então é anterior a esse texto. Na verdade, o Benjamin diz que ele começou a escrever esse texto em 16, mas esse texto foi publicado em 1928, esse do drama barroco alemão. E nesse sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem dos homens, então, o que seria a linguagem geral? A linguagem geral é a linguagem, uma espécie de expressão das próprias coisas, de expressão em geral. E a linguagem dos homens, que seria essa expressão que faz vir essa essência do mundo a público, à vista, vamos dizer assim, que faz essa verdade do mundo se expor de algum modo. Então, é um pouco essa contradição que ele vai colocar nesse texto. E aí ele começa dizendo perguntando o que é a linguagem, o que é a língua, né? Do que ele está falando? Ele não está falando exatamente de um conjunto sintático, analítico, convencional, que seria a linguagem tal como é pensada num nível da linguagem da ciência. Não é uma linguagem convencionada e teria a linguagem comum, a linguagem natural, que seria essa linguagem cheia de problemas, e uma linguagem científica que teria sido purificada desses problemas a partir de uma análise lógica. Nenhuma nem outra. Essas duas formas de lidar com a língua são formas que pensam a língua como convenção. Então, é uma convenção, ou uma convenção científica, ou uma convenção social, ou uma convenção histórica. Então, ele vai dizer isso, né? Não é a língua, o alemão, ou o inglês, ou a língua no seu sentido histórico, é por isso que ele recupera aquela questão de Babel, né? Quando a língua ela desce, vamos dizer assim, ao seu nível de estrutura convencional, né, que ela se transforma na linguagem, nas linguagens comuns e depois nas linguagens científicas, mas ele está tentando pensar
essa função da linguagem, ou esse momento da linguagem, que seria o próprio fulcro, vamos dizer assim, da filosofia. E não é que ele entende que existe uma linguagem única, que todas as línguas vêm de uma língua só, mas qual é a função da linguagem nessa expressão da filosofia. E aí ele diz, né, que ele vai perguntar o que comunica a língua, o que comunica a linguagem, né? Ela comunica a essência espiritual que lhe corresponde. É fundamental saber, ele diz, que essa essência espiritual se comunica na linguagem e não por meio da linguagem. Está através na tradução, mas eu prefiro um por meio da linguagem. Então, não é aquilo que se comunica na linguagem, então, linguagem em inglês, em alemão, tal, mas o que se comunica por meio dessa linguagem, ou seja, essa linguagem é uma espécie de véu que faz vir essa verdade. E, portanto, é aquilo que ele fala lá no drama barroco, não é uma verdade que voa de fora para dentro, mas sim uma verdade que só pode ser produzida na tensão dessa linguagem que é ela mesma, vamos dizer assim, a essência espiritual. Isso tem a ver, eu não queria entrar nisso, vou só comentar, com também uma perspectiva hegeliana, quando ele vai falar daquela parte sobre a consciência, não vou entrar nisso porque senão a gente não sai mais, quando ele fala que a consciência, quando ela visa as coisas externas, ela já visa essas coisas externas como uma espécie de elemento linguístico, porque ela diz que ela visa isto, ou isso que não é a própria consciência. E isso é, a princípio, já alguma coisa que se põe como um vazio linguístico, né? É isso, né? Que é esse objeto em geral, que já se põe como algo que não é a consciência, porque é para a consciência ao que a gente vai ler hoje. Isso que já é para a consciência uma espécie de espaço vazio. Não é a coisa mesma, mas isso, né? É a palavra como ideia, que está na página começa na página 57, lá embaixo. A gente leu, então, só retornando, essa parte, então, que fala que o universal é a ideia, e que a ideia, e é o que eu coloquei lá na prova, a ideia, os ideais, a terminologia de Goethe, são a mãe fáustica, ou seja, elas se reúnem, vamos dizer assim, elas permanecem obscuras até que os fenômenos as reconheçam e circundem. Elas só são mães assim que aqueles que são os seus filhos, as suas derivações, se juntam em torno delas, constelam em torno dessas ideias. Então, elas só se iluminam pelos fenômenos, mas elas não estão relacionadas diretamente a esses fenômenos, que é um pouco o que está nesse parágrafo. Aí ele vai falar um pouco da noção de palavra como ideia. Então, como a exposição linguística e textual da filosofia ela tem a ver com essa noção de ideia, que é a noção platônica de ideia, né, que ele vai recuperar essa questão também aqui, e essa noção da ideia como aquilo que é a verdade, portanto, aquilo que deve ser visado pela filosofia, aquilo que deve ser ambicionado por qualquer discurso que se diga filosófico, e não a certeza, e não uma verdade ordinária, como diz o Hegel, uma verdade de segunda mão. Ou é a verdade, e essa verdade que não é intencional, ou seja, ela não é visada no final de um processo, né? Ela não é aquilo que eu produzo por uma experiência, e ela não é agarrada também no conceito, essa verdade que pode ser simplesmente tocada, vamos dizer assim, num lampejo, que é o que ele fala do Eros, né? Então, é um pouco essa questão que ele está tentando reconstruir, agora já voltando novamente para o elemento linguístico. Por que o tratado num certo sentido, recupera muito mais essa posição da filosofia em relação à verdade do que o método more geométrico. Então, é um pouco essa questão. E por que você tem que pensar exatamente que a filosofia é isso? A filosofia é essa pesquisa, essa elaboração crítica de formas de acesso linguísticos à verdade. E o que ele está querendo dizer com isso? Porque você dizendo assim, friamente, como eu disse, parece que Benjamin está falando da linguagem como vai ser pensada, por exemplo, pelo Carnap, ou pelo Círculo de Viena, a linguagem científica, a linguagem construída, lógica e claramente, para dar a ver o resultado de uma experiência, para Ave Maria Credo,
mas para, na verdade, sistematizar uma experiência, né? Para reduzir a experiência a uma expressão linguística que muitas vezes é formalizada ao modo da matemática, inclusive, na lógica. Então, ele tá dizendo, não é isso, não é a forma lógica ou a formalização de uma linguagem que purificaria a linguagem natural dos seus erros que eu estou almejando aqui, ao contrário disso. Ambas, a linguagem natural histórica, essa linguagem convencional, e a linguagem formalizada, elas são dessa ordem da convenção, portanto, elas já são muito, muito distantes dessa linguagem espiritual, dessa linguagem como essência das coisas. E aí, voltando um pouco, ele está falando que quando a consciência visa algo, ela já visa esse algo produzindo, vamos dizer assim, um enredamento que é conceitual e linguístico. Então, é como se ele diz isso em determinado momento, como se o homem não pudesse acessar o mundo senão pela linguagem. E ele continua, a linguagem, portanto, comunica a essência... Nossa, o que está escrito aqui? A essência das coisas, então, a essência espiritual das coisas. Então, a linguagem, ela não comunica das coisas a sua referência, ela não comunica das coisas, as coisas não podem ser tornadas X ou Y, ela não comunica das coisas uma variável, um lugar variável, ela comunica das coisas aquilo que as coisas são essencialmente. Ou seja, a linguagem, ela tem essa relação com as coisas, que é a relação da consciência ao mundo. Ela tem essa visada. Essa coisalidade, então, que se expressa na língua, então é como se você tivesse uma espécie de acesso à coisa mesma pela linguagem, e não é por esta tornada outra coisa. Então, essa linguagem ela não torna a coisa um X, um Y, ou uma palavra convencional. É a essência linguística das coisas, é a sua linguagem. Quer dizer, são as coisas mesmas que seriam tocadas e não apropriadas e não chanceladas por essa linguagem. Não é uma linguagem que abarca as coisas, que toma as coisas para si. A linguagem, portanto, não é um meio através do qual eu acesso o empírico, né? Não é o meio através do qual eu posso formalizar uma experiência do mundo. Ela não é também um meio que vai de um ponto ao outro, portanto, eu tenho que ter uma linguagem para produzir daqui a aqui e ter uma certeza no final. Essa não é a linguagem que está implicada aqui. Essa concepção de linguagem, o Benjamin chama de burguesa, que é essa linguagem como uma espécie de convenção cígnica do mundo, né, que é uma noção de linguagem rebaixada, né? A linguagem... Aí ele faz várias metáforas que são religiosas, que é a linguagem da Torre de Babel. Por quê? Porque na Torre de Babel você tem uma linguagem convencional em que os povos não se compreendem mais, né? Porque cada convenção ela se explicita de um modo e você perde essa relação da linguagem com a essência das coisas. Então, são linguagens meramente convencionais. Não, e também essa linguagem não é como o método geométrico, apenas um instrumento ou um meio ou lugar vazio para trazer uma verdade que vai ser produzida por esse método. Ao contrário, ele fala que a linguagem de que ele está tratando, que é a linguagem de que a filosofia deveria tratar, ou seja, aquela única verdade, aquela única linguagem que é capaz de dar a ver a verdade, que é capaz de, como um invólucro, fazer a verdade aparecer, né, que é aquilo que a gente viu na Ofélia, né, como um invólucro faz a verdade aparecer, e se eu arrancar esse invólucro, eu não tenho nada, porque a verdade, ela precisa desse anteparo. Essa linguagem que é capaz de fazer a verdade aparecer, mas não se apropriar da verdade, ou seja, a linguagem que não serve como uma rede e que capta uma verdade que está lá fora, mas que produz uma verdade no seu próprio anteparo de nomeação, né, nessa questão que ele vai trazer, é isso que ele está pensando como próprio do problema filosófico, que é o problema da exposição, que é a ideia de ensaio, né? O que é o ensaio? É você tecer questões em torno do objeto, sem que o objeto saia do centro, sem que a coisa perca a sua essência, como uma mera representação. E aí ele vai dizer, nesse texto ainda de 1916, para que nomear?
a quem se comunica o homem? Então, o que é nomear? Com quem o homem está se comunicando? Com outro homem? Com a ciência? Com a comunidade científica, que é essa ideia da comunidade científica, que precisa de uma linguagem que seja clarividente, que seja purificada da historicidade das línguas, então, portanto, que eu tenho que ter uma língua franca da ciência, que foi o latim, depois é a lógica, hoje em dia é o inglês, então, tem uma espécie de transparência, é essa a questão? E aí ele continua. Mas será essa a questão? No caso do homem, deveria haver outras formas de comunicação, de linguagem. A quem se comunica, por exemplo, a lâmpada? Isso aqui. O que as coisas comunicam? A quem se comunica a montanha? Eu lembrei um pouco do Recado do Morro, né? Do conto do Guimarães Rosa, mas você pode pensar assim: quando eu viso a montanha, a quem a montanha comunica? E a raposa? Aqui a resposta é ao homem, ele diz, né? Mas não no sentido de uma antropomorfia, que todas as coisas existem porque elas são nomeadas pelo homem, tal como parece quando a gente cita o mito de Adão, que eu vou citar daqui a pouco. Ao contrário, é porque a verdade das coisas ela pode ser expressada nessa linguagem humana e não na linguagem, nas outras linguagens. Os outros animais não filosofam. Não que eles não tenham acesso à verdade, mas essa verdade que é o acesso do homem às coisas. E aí ele continua. A verdade dessa resposta se deixa ver no conhecimento e talvez também na arte. E mais, se a lâmpada e a montanha e a raposa não se comunicarem com o homem, ao homem, como ele poderia nomeá-las? Como eu poderia tocá-las nessa nomeação? No entanto, ele as nomeia, ele se comunica ao nomeá-las. Ou seja, essa nomeação, ou seja, esse invólucro filosófico do mundo, que conceitua, no certo sentido, a essência mesma das coisas, é próprio dessa linguagem, que não é a linguagem do homem no sentido histórico menor, é histórica, depois a gente vai ver, mas inclusive porque a história é um modo de exposição também, mas não é essa historicidade, mas aí a língua, o inglês é melhor que o alemão, ele fala exatamente que não tem nada a ver com isso. E aí diz, não se trata, agora eu digo, né? Não se trata, portanto, da linguagem atomizada ao nível do enunciado, né, da frase arrancada do todo, que é o nível da filosofia analítica, que é uma filosofia da linguagem, só que uma filosofia da linguagem no nível de uma espécie de representação, Vorstellung, tá? Não Darstellung, que espelha, vamos dizer assim, a empiria de modo convencionado, mas também de um espelhamento empírico muito direto, então essa empiria que se espelha, vamos dizer assim, na linguagem da lógica, não é essa língua, não é essa língua protocolar, né, que cria enunciados protocolares, que são mais ou menos bem construídos, dependendo do desenho analítico dessa linguagem, e seriam, quanto mais eles são capazes de produzir certeza, né, então, o que é um bom enunciado para uma filosofia científica, analítica, nesse sentido? É aquele enunciado que é capaz de dar conta de uma experiência ou de uma certeza, ou de explicitar um elemento da ciência. Não é nada disso de que ele está falando. Não se trata da língua como meio ou método, analisável logicamente, mas da língua no sentido da visada da consciência às coisas, que deixa as coisas onde estão, encosta nas coisas e mostra das coisas a sua essência. Não transforma as coisas numa mera abstração, numa mera quantificação, que pode ser X, que pode ser Y, e que pode ser, numa outra virada também, apenas um quantificável dinheiro. Não é isso. É uma linguagem que é capaz de aproximar-se das coisas, da raposa, da montanha, ou da natureza, ou ele vai dizer depois das palavras da filosofia, né, da liberdade, da tragédia, da comédia, que são essas palavras sempre as mesmas, em torno das quais a filosofia se constrói. E aí ele continua, esse acesso, o isso da consciência,
aos objetos que permite experienciá-los nesse sentido. E o que é experienciar para o Hegel e aqui também nesse caso? Experienciar é exatamente visar esse objeto como algo externo à consciência, mas fazê-lo, de algum modo, tornar-se parte dessa consciência, não ao modo de representação, porque esse conceito volta à coisa mesma, volta como linguagem a essa coisa mesma, nesse sentido de experiência. O homem, assim como ser de linguagem e de filosofia, os animais não são seres de filosofia, é aquele que nomeia. Entre essa linguagem que é o nome e as coisas, se dá a gradação. E é aí a filosofia, né? Não é a sofia, não é a total verdade, mas é essa aproximação da verdade, né? Essa forma de deixar ver a verdade, aquela a qual nós temos acesso. Entre a essência espiritual e essa possibilidade linguística de dar a ver a essência, que é o que deveria ser o problema filosófico primeiro. E aí ele vai dizer, no interior de toda a configuração linguística, reina o conflito do expresso e do inexprimível, com o inexprimível e o inexpresso. E ele diz que isso é o que você chama de revelação. É por isso que ele vai falar naquele momento muito bonito do texto do drama barroco, isso que eu estou lendo é o texto sobre a linguagem geral e sobre a linguagem dos homens, que se vocês quiserem ler, está nesse livrinho aqui, tá? Escrito sobre mito e linguagem, são os textos jovens. Os textos não são jovens, ele que era jovem. Mas página 57, né, que eu tinha falado, peraí. E aí ele vai dizer aqui... Não, na página que ele vai dizer essa parte quando ele está falando do simpósio, vocês se lembram, quando está falando do banquete, que ele diz exatamente isso. E somente se pode testemunhar que a verdade não é desnudamento que aniquila o segredo, mas revelação que lhe faz justiça. Então, aqui você entende melhor qual é essa questão, né? Não é um desnudamento que simplesmente desvela a natureza em suas questões científicas e deslinda a natureza tal como se ela fosse uma espécie de cadáver, mas sim essa revelação que lhe faz justiça, né? Mas claro que ele vai falar depois o que filosofia e revelação têm em comum e têm em não em comum, tá? Porque a linguagem da revelação, que é a própria religião, é uma, e a filosofia que se vale da linguagem da revelação, muitas vezes, não é uma boa filosofia, né? Então, a filosofia não deveria se valer da linguagem da revelação, embora ela também faça parte do mesmo movimento da revelação religiosa, nesse sentido. Então, eu acho que fica um pouco mais clara essa questão, se a gente lê essa questão como ela aparece nesse texto. A gente vai falar nesse texto, só para a gente retomar aquela questão do Adão, que ele fala agora no texto que a gente vai ler, que o primeiro filósofo não foi Platão, embora ele tenha tratado do simpósio um pouco antes, mas sim Adão. Ou seja, a nomeação, que é aquilo que também a anamnese platônica está tentando recuperar, ou seja, essa ideia de recuperar por um trabalho, vamos dizer assim, conceitual, aquilo que é a verdade, muito embora eu não possa agarrar a verdade, tem alguém com o microfone aberto, né? Carlos, desliga o microfone. O meu está desativado. Engraçado. Acho que ativou sozinho. Aí, falar nesse texto dos dois mitos da criação do homem na Bíblia. Eu vou pegar esses dois mitos e vou ler um outro modelo, tá? Eu vou ler um pouco como se lê a partir de algumas teorias feministas, muito embora o Benjamin não leia desse modo, porque são as duas criações da mulher também, as duas formas de criação do homem como elas aparecem na Bíblia. Professora, desculpa, mas o Carlos está com o microfone aberto. Não, aqui está. Peraí. Está dizendo o microfone está com o mudo ativado. Deixa eu ver se eu consigo desativar. Eu clico em cima. Ok, perfeito, Carlos. Agora a senhora está mutada. Priscila, você que está sem microfone agora. Nossa, quem que me mutou? Voltei. Eu mutei todo mundo, imagina. Eu tentei fazer isso, não consegui, sabia? Então, ele vai citar
o Benjamin, nesse texto de 1916, os dois modelos de criação do homem como aparecem na Bíblia. O primeiro modelo, ele diz, que aparece em Gênesis 1, 26, 28, é o modelo do Deus fez, faça-se o homem e achou bom. Então, ele é uma espécie, é um modelo do Fiat Lux, é o modelo do verbo. Ele criou o homem como poder do Logos, e ele cria o homem e a mulher ao mesmo tempo. E o segundo modelo de criação do homem, que é o que mais vai interessar o Benjamin, é quando se fala da matéria do homem. Então, o primeiro modelo é o homem como próximo ao Logos. O segundo modelo é o homem próximo à matéria. E esse está em Gênesis 2, 18, 23, tá? Eu vou ler, na verdade, os dois mitos, tá? Como foram da criação do mundo, as duas criações do homem, como estão no Gênesis, mas pensando um pouco essa questão pelo lado de como as mulheres, as feministas têm lido essa parte, porque também são as duas criações da mulher. E aí, na primeira parte, ele diz assim: Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua semelhança, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Ou seja, Deus criou por um impulso do Logos, né, por um impulso da palavra, pela pura palavra, o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, o homem à sua imagem e semelhança do Logos, o homem da palavra. No segundo modelo da criação, e vejam, ele criou homem e mulher ao mesmo tempo, ele criou homem e mulher pela palavra. No segundo modelo da criação do Gênesis, que é aquela que a gente mais conhece, que é o homem criado do barro, Deus cria o homem pelo sopro, que também é algo que está próximo ao som, mas já é uma palavra articulada. E ele diz assim, Gênesis 2, 18, 23, se vocês quiserem procurar. A minha Bíblia é a Bíblia de Jerusalém, tá? A Bíblia que o Benjamin citou é a Bíblia luterana, tá? Yahvé, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Yahvé Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual deveria levar o nome que o homem lhe desse. Então esse é o momento da nomeação. Deus cria as coisas do barro, todas as feras e todas as aves do céu, e entrega para o homem para que o homem lhes dê esse sopro essencial que é o nome. E aí ele diz, o homem deu nome a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens, mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse, porque na verdade ia passando os animais e ele dizia cachorro, cachorra, gambá, gamboa, sei lá, girafa, girafo. Então, nessa ordem da nomeação, existia a fêmea e o macho. Então, Yahvé Deus fez cair o torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Yahvé Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou, este sim é o osso dos meus ossos, é a carne de minha carne. Ela se chamará mulher. E aí o jogo de palavras, porque homem, ela se chamará Isha, porque homem é Ishi. Então, na verdade, tudo se dá por uma ordem da nomeação. Ele dá esse sopro para o homem. Então, no primeiro momento, Deus cria pela palavra. No segundo momento, é o homem que cria pela palavra. E aí ele diz, por isso um homem deixa seu pai, está escrito um homem aqui, e sua mãe, e se une à sua mulher. E eles se tornam uma só carne. Então, isso está na Bíblia, nos dois modelos de criação do homem, que o Benjamin toma como dois modelos, né? Na verdade, ele toma como dois exemplos. O primeiro, que Deus cria pelo Logos. Mas o segundo modelo, o homem toca a natureza pelo dom da nomeação, que também é um dom divino da semelhança, então esse dom que Deus lhe dá, para fazer com que essa natureza fale. Essa natureza que é muda, ela é de barro, ela só fala a partir dessa ordem da nomeação. Há duas criações, da mulher principalmente, né? Uma como sopro, verbo, e outra como corpo, carne do homem, do barro.
que se dá no momento da nomeação, pela nomeação, Ish e Isha, né? Ele diz, então, agora todos os animais têm o seu par e eu tenho o meu par também, que se dá pelo nomear. Benjamin nota também duas criações do homem, uma pelo verbo divino, outra como matéria do barro, para a qual se concede o dom da linguagem nomeadora. Então é como se ele fizesse esse espelhamento, Benjamin. Existe uma linguagem, que é a linguagem do próprio Deus, da criação, e existe essa linguagem, que é a linguagem do homem, que é a linguagem que dá vida, que dá voz a essa natureza muda. É dessa linguagem que ele está falando, que é essa linguagem que é capaz de tirar a natureza do seu mutismo. É por isso que é capaz de fazer falar a raposa e a montanha, porque é como visa a montanha e a raposa. Não por um antropomorfismo, mas porque é o toque humano à verdade que nós podemos ter. E aí ele vai fazer várias críticas nesse trecho que a gente vai ler, agora a gente vai para o texto aqui, que é a noção, várias noções que implicam essa possibilidade de uma linguagem como um todo, que é essa ideia de que você já toma as coisas na própria linguagem, que seria essa ideia de intuição intelectual, né? E como o homem, na verdade, ele tem uma espécie de déficit linguístico, né? Desse inexprimível, mas que só pode ser expresso exatamente por esse trabalho da linguagem. E aí ele começa na página 57 desse aqui e na página... Estava marcado, mas deixa eu cair. Mas na página... Pois porque a verdade é apresentada à comunidade celular não é necessariamente conexão dedutiva. Na página 23 desse aqui, tá? Vamos ler junto. Então, ele vai falar assim: as ideias não são dadas no mundo dos fenômenos, ou seja, eu não tiro a verdade diretamente, as ideias, diretamente da empiria, elas não estão coladas à empiria. Pode-se perguntar, portanto, de que forma elas são dadas. E se é inevitável transferir a uma intuição intelectual tantas vezes invocada a responsabilidade de descrever a estrutura do mundo das ideias. A intuição intelectual, a palavra, é Anschauung. Schau é visão. Então, intuição tem um pouco essa ideia de uma visão intelectual, né? Então, a palavra intuição aqui também está tomada no sentido como Kant a toma, né? As ideias não são intuições, né? E Kant diz isso também, né? A intuição, ela é a primeira relação da nossa sensibilidade com as coisas, né? Então, a intuição, ela está ligada a essa ordem do fenômeno, aquilo que aparece, como está em Kant, né? A intuição é a percepção do fenômeno, a primeira percepção do fenômeno, e Kant diz também, se a gente lembrar, que intuições não pensam e pensamentos não intuem, né? Então, não existe intuição intelectual, porque a intuição intelectual, para Kant, seria saltar imediatamente da sensibilidade para o entendimento, quando esse salto não existe, pelo menos não na nossa racionalidade, que é uma racionalidade limitada. Primeiro nós vamos intuir esse objeto para depois concebê-lo segundo um conceito, para depois discursivamente enredar esse objeto, que já se transformou em representação, numa rede discursiva, tal como está na Crítica da Razão Pura, que vocês devem se lembrar, não? Mais ou menos, né? E aí ele vai dizer exatamente assim, essa intuição intelectual que seria a única possibilidade de descrever o mundo das ideias. E aí vai a crítica que o Kant faz a Platão, né, que eu falei para vocês. Platão diz que fora da caverna a gente não perceberia nada, porque é impossível conhecer para o homem fora das nossas relações de tempo e espaço, das nossas esquematizações sensíveis e do nosso conjunto discursivo racional. Então, fora da caverna, nada conheceríamos. Não existe experiência puramente intelectual fora no mundo puro das ideias, né? Não existe essa visão do mundo puro das ideias. Em nenhum ponto a debilidade que a filosofia deriva do seu contato com o esoterismo se torna mais sufocantemente clara do que no conceito de Schau, de visão, prescrita aos adeptos de todas as doutrinas neoplatônicas do paganismo como procedimento filosófico por excelência. Então, não significa que a revelação de que ele está falando... Ai! Peguei meu dedo. Gravou, que bem ridículo. Eu peguei meu dedo na rodinha da cadeira. Vocês acreditam nisso? Schau é visão, né? Então, ele diz assim, não é essa ideia de uma espécie de revelação no sentido religioso
místico. Ele diz o contrário, sempre que a filosofia se aproxima desse modo puramente religioso, embora ela tenha um contato com ele, ela cria, na verdade, vários enganos, vários erros, debilidades filosóficas. Então, a filosofia tem um modo de acesso a essas ideias que a religião não permite. A religião tem outro modo, que seria esse modo esotérico, ou seja, esse modo de fazer vir as ideias por uma visão. E ele diz que não é isso que está em questão. Então, a questão não é você acessar as ideias por uma espécie de enigma místico. E ele vai falar isso exatamente quando ele vai falar depois da estátua de Sais, né? Não de Sal, mas da cidade de Sais, que é uma estátua, na verdade é uma história que o Schiller recupera da mitologia, uma mitologia egípcia, eu acho, de uma estátua egípcia que estaria coberta por um véu, e dizem para um jovem que vai investigar o Egito que aquela estátua é a verdade, né? Para ele não desvelá-la, porque ela pode matá-lo. E ele não aguenta, claro, e ele desvela essa verdade, só que essa verdade, esse desvelamento, ele não produz, na verdade, a visão da verdade, mas sim uma espécie de loucura, né? De cegueira. E aí é o que ele recupera aqui um pouco mais abaixo. E ele vai dizer, a essência das ideias não pode ser pensada como objeto de nenhum tipo de intuição, nem mesmo da intelectual. Nem mesmo, ele diz isso mais que Kant, um intellectus arquetipos, o intelecto divino, nem mesmo o intelecto divino, que fosse ao mesmo tempo intuição e entendimento, imediatamente as duas coisas, seria capaz de dar a ver, vamos dizer assim, esse mundo das ideias. Pode a intuição acender a forma específica de existência da verdade, que é desprovida de toda intenção e é capaz, a fortiori, de aparecer como intenção. Então, não adianta você querer intencionar essa verdade, né? Voltar-se a essa verdade. A verdade não entra nunca em nenhuma relação, e muito menos em uma relação intencional. O objeto do saber, enquanto determinado pela intencionalidade do conceito, não é a verdade. Então, aquilo que é visado pelo conceito, o objeto do saber, não é a verdade. E é impossível, mesmo um intelecto que fosse capaz de conceber todos os objetos concebidos pelo conceito, imediatamente ao mesmo tempo, você não teria nesse conjunto a verdade. E ele vai dizer isso, não é essa totalidade de partes que te dá a verdade. O objeto do saber o procedimento próprio à verdade não é, portanto, uma intenção voltada para o saber, mas uma absorção total nela e uma dissolução. A verdade é a morte da intenção. Então, a verdade é a morte dessa visada conceitual nesse sentido, né? A verdade é uma essência, né? Peraí. A verdade é uma essência não intencional, formada por ideias. O procedimento próprio à verdade não é, portanto, uma intenção voltada para o saber, mas uma absorção total nela e uma dissolução. A verdade é a morte da intenção. Pode ser este o sentido da fábula da estátua velada em Sais, que, uma vez desvelada, destruía aquele que com esse gesto julgava descobrir a verdade. Então, se eu desvelar a verdade, achando que com isso eu vou me apossar desse intelecto completo e dessa visão do todo, é uma ilusão, e o que vai acontecer, na verdade, é que, como aquele homem kantiano no céu de Platão, eu não vou conhecer nada, eu não sou capaz de dar conta dessa verdade. Isso não decorre, mas essa questão, isso não decorre de uma questão mística, de uma questão de que a verdade é esotérica, e, portanto, apenas um pequeno grupo, apenas uma pequena comunidade é capaz, a partir da visão, a partir de alguma coisa predestinada, dar conta dessa verdade. Ele vai dizer o contrário disso. Isso não decorre de uma crueldade enigmática das circunstâncias, e sim da própria natureza da verdade, confrontada com a qual a chama de qualquer busca, mesmo a mais pura, se apaga como extinta pela água. Como algo de ideal, o ser da verdade é distinto do modo de ser das aparências. Então, você tem o ser da verdade e você tem o anteparo do ser da verdade, Shaun, a visão. A estrutura da verdade requer uma essência que, pela ausência de intenção, se assemelha das coisas, mas lhe é superior pela permanência.
A verdade não é uma intenção que encontrasse sua determinação através da empiria, e sim a força que determina a essência dessa empiria. Aí a gente volta àquela questão. Não é uma linguagem capaz de dar conta das experiências empíricas. É ao contrário. A verdade é o acesso à essência dessa própria empiria. É aquilo que faz essa empiria a coisa mesma. Então, não é aquela linguagem que é capaz de dar conta de uma experiência, no sentido científico, aquela linguagem capaz de dar conta de um método. Ao contrário disso, é a linguagem que é capaz de fazer falar as coisas, e não os objetos, se vocês preferirem. Né? Os objetos no sentido de já estarem tornados coisas para o sujeito. Né? O objeto é esse modelo da subjetividade que visa algo pelo conceito. Né? Vocês estão entendendo? Eu estou falando coisas muito estranhas. Silêncio absoluto. Professora, Diga. então, o que eu vejo diante disso aí que foi dito é que a poesia, ela acho que é a única que consegue fazer a liga, porque para entender um monte de conceito, de ideia e representações assim, imagéticas e outras coisas mais, com filosofia, né? Eu vejo pelo seguinte, eu tive uma experiência no Xingu, quando eu trabalhei lá com os índios, e lá na aldeia Camaiurá tem uma, vamos dizer aqui, como é que chama? Da origem cosmológica, Uhum. e tem o traço mítico da criação, que é o mito de criação. Mahmud Sini, que era um demiurgo de lá, assim como toda a cultura tem seu demiurgo, até o grego, né? Egito e tal. Então, é uma cultura milenar de mais de 11 mil anos, do tronco tupi, e eles têm... Mahmud Sini pegou um barro, deu forma ao homem, soprou nas suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. Virou um Camaiurá, né? Lá em Camaiurá tem as 3 lagoas, que são sagradas. Os Camaiurás dos xinguanos são os índios que, dentro daquela demarcação que os Vilas Boas fizeram, foram os índios que mais ficaram perto das suas origens, vamos dizer, das suas terras originais. O Alapiti, que é a terra do Aritana, que é de outro tronco, do Aruac, já foi colocado dentro daquele parque, e ali fez uma salada. Juntou um monte de tribo inimiga com tribos mais inimigas ainda. Então, eu, às vezes, tinha que intermediar conflito lá de, por exemplo, uma tribo ganhava um trator, a outra ficava enciumada. E a tribo tinha uns valores parecidos, porque índio a gente pensa que é tudo igual, mas não é. Cada tribo, cada tronco tem uma representação de ideias, mas na base é a mesma, né? É o animismo, né? O animismo nessas culturas. Aí já entra muita antropologia primitiva, aí sai um pouquinho, mas o que eu queria dizer é que no processo da histórico-natural, né? Isso aí, é claro, o que está sendo dito por você, doutora, é uma coisa que foi distinta já tardiamente, né? E hoje a gente sabe distinguir, fazer a separação, entender o processo pela linguagem, pela nossa linguagem também. Eu acho interessante, mas a parte mítica, que eu acho interessante, porque eu tive contato, é que até os índios também, eles têm a poesia deles, né? E eles para expressar, eles que estavam próximos desse mundo anímico, eles tinham até uma forma alegórica da poesia para expressar essa, não sei se é a transcendência deles, né, através da dança, da arte e da poesia deles, né, de acordo com o que eles falavam na linguagem deles, uma palavra representava muita coisa. Então, eu vejo assim, que a poesia ela que faz essa liga para muita coisa, não é tudo, né, também, senão ela seria verdade, né?
Uhum. Poesia. Então, na verdade, eu acho que o Benjamin vai pensar um pouco essas questões, mas que eu acho que quem vai pensar que essa questão que é lá onde a filosofia abandonou, vamos dizer assim, o espaço que a filosofia moderna deixou de lado, que a linguagem literária, a linguagem poética, é lá que a verdade vai lampejar. É um pouco uma ideia que vocês podem pensar assim, heideggeriana, inclusive, né? O Benjamin e o Adorno, eles vão ter essa questão, mas eles vão sempre manter, num certo sentido, o Benjamin menos, o Adorno muito claramente, uma separação, uma distinção entre uma linguagem, que é a linguagem da revelação, que é uma linguagem religiosa, a linguagem artística, que também tem um modelo de acesso à verdade, mas que é outro, e a linguagem filosófica, muito embora elas se aproximem mais do que no modelo da filosofia científica, em que poesia e religião são colocadas de lado. Ou, se vocês quiserem, como é que o Carnap pensa a experiência religiosa? Vocês lembram disso no texto que chama Problemas... Ai, não vou lembrar. Agora eu vou ter que pegar aqui. Experiência religiosa... Ele vai falar que a experiência religiosa, ela só aparece ao cientista, o Carnap, nesse texto. Deixa eu pegar o título do texto, se é que eu vou achar. Não vou achar. Ele fala nesse texto, que é um texto, são problemas... não sei. Mas ele vai falar nesse texto que a experiência religiosa, ela só pode ser concebida cientificamente a partir do seu nível empírico. Então, eu vou pegar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou experienciando no sentido mais empirista possível, não é o experienciar hegeliano que está sendo tratado aqui, que é esse experienciar, que é um experienciar que visa, pela consciência já como um vazio linguístico, para, num terceiro momento, conceituar esse objeto, não tem nada disso, é uma experiência no sentido mais empírico, aquilo que eu peguei, né, assim, e ele vai dizer, em cima dessa experiência primeira e, portanto, fundamental, que é a experiência empírica, que eu construo um desenho, uma estrutura de comentário, vamos dizer assim, discursivo, vamos dizer assim, da experiência religiosa. Mas a experiência religiosa mesmo, como experiência científica, eu só posso acessar, diz Carnap, por meio da empiria. Então, se alguém está tendo ou não uma visão, eu só vou acessar pelo que eu estou vendo. Então, ele faz esse desenho, Carnap, para falar exatamente da questão do recurso linguístico, no sentido contrário do Benjamin, que é essa linguagem protocolar dos enunciados. E como é que eu vou construir um enunciado em cima daquilo que empiricamente eu estou vendo, que é capaz de ser confirmado ou não pela empiria. Então, é isso que eu construo cientificamente. Fora disso, eu posso ter filosofia, música, mas não ciência, e não filosofia. Então, é um pouco a questão do Carnap. É uma questão que o Benjamin está refutando aqui, exatamente. Ele está dizendo, não é que a filosofia ela vai se tornar um sucedâneo do texto da revelação. Ela vai emprestar desse modelo da revelação alguns elementos, é o que ele vai falar mais à frente na questão do Platão, se vocês esperarem um pouquinho, ele vai falar aqui mais para frente que a tarefa do filósofo é restaurar em sua primazia pela exposição, né, pela Darstellung, pela construção discursiva, o caráter simbólico da palavra, no qual a ideia chega à consciência de si, o que é o oposto de qualquer comunicação dirigida para o exterior. Então, o que o filósofo pode fazer? Se aproximar, filia, né, ter uma aproximação a essa verdade essencial das coisas, que era própria à linguagem da nomeação, a essa linguagem das coisas, à consciência, e produzir uma linguagem para expressar, para expor essa linguagem primeira, essa ordem simbólica da palavra. Então, um pouco esse contato, e aí ele vai dizer mais à frente, né? Como a filosofia não pode ter a arrogância de falar no tom da revelação, porque ela não é da ordem da revelação, né? A filosofia não é sofia, ela é filosofia, né? Essa tarefa só pode cumprir-se pela reminiscência, voltada retrospectivamente para a percepção original, para a percepção do nome, né?
a anamnese platônica talvez não esteja longe desse gênero de reminiscência. O que é a anamnese platônica? Vocês se lembram no final da República, né? Ou, enfim, no Meno e tal. E o acesso à verdade numa ordem da reminiscência, né? De uma lembrança dessa verdade que um dia eu presenciei, né? Então, nessa verdade da ordem da ideia. Essa ideia, portanto, o belo das coisas, eu só acesso o belo pelo belo das coisas, né? Enfim, mas esse belo que dá às coisas a verdade do belo, eu só acesso por uma reminiscência, não por uma linguagem que seria uma linguagem do sábio, uma linguagem da verdade, da revelação. É um pouco esse cuidado, vamos dizer assim, do próprio diálogo platônico, né? O que é o diálogo platônico? Uma rede que tenta, pela reminiscência e pela aproximação, dar conta de vislumbrar as ideias. Platão nunca chega e fala, esse texto vai falar sobre as ideias, né? E aí ele continua aqui, o Benjamin, na página 59, somente não se trata de uma atualização visual das imagens, mas de um processo em que, na contemplação filosófica, a ideia se libera, enquanto palavra, do âmago da realidade, reivindicando de novo seus direitos de nomeação. Em última análise, contudo, na origem dessa atividade não está Platão, e sim Adão, pai dos homens e pai da filosofia. A nomeação adamítica está tão longe de ser jogo e arbítrio, então não é convenção da linguagem burguesa e da linguagem da ciência, que somente nela se confirma a condição paradisíaca que não precisava mais lutar contra a dimensão significativa das palavras. As ideias, ou seja, aquele momento em que nome e coisa são um, aquele momento que está na Bíblia em que Deus tira os animais do barro e entrega para Adão nomear, para Adão soprar a vida nesses animais. Então, essa dimensão da linguagem, que na verdade, se você tirar fora dessa noção de nomeação adamítica, pode ser também pensada como essa visada da consciência que já é de saída linguística, né? Porque eu só consigo acessar aqui quando eu tenho a palavra aqui, né? Aqui é uma espécie de elemento linguístico que reúne uma multiplicidade de percepções nessa concepção, por exemplo, ou isso, né? Então, essa dimensão da consciência que só pode ser tocada, vamos dizer assim, a partir de uma linguagem da reminiscência desse nome perdido. Mas esse nome perdido, e aí é uma questão também, ele vai falar que essa percepção original, e a filosofia, portanto, seria da ordem da contemplação das ideias, e não da ordem vamos dizer assim, do agarrar essas ideias, da posse dessas ideias. Essa contemplação e essa busca do da nomeação, ela não tem um sentido necessariamente de uma perda nostálgica, porque, na verdade, é como se a mediação ela tivesse dada já a princípio quando a filosofia se põe, porque quando Platão se põe a filosofar, ele já está na ordem da mediação, ele já sabe que o acesso que ele tem à verdade é um acesso mediado, como não como meio linguístico convencionado, mas como médium, né, como aquilo que pode fazer vir, né, pela linguagem. Então, é essa questão que ele está pondo aqui, e aí ele vai falar mais à frente, né. Nessa renovação, a percepção original, né, o Sprunglich, né, das palavras é restaurada. E por isso, no curso de sua história, tantas vezes objeto de zombaria, a filosofia tem sido, com toda razão, uma luta pela exposição de algumas poucas palavras, sempre as mesmas, as ideias. E é por isso que ele acha que a invenção de novas terminologias, ela cai no ridículo, porque é como se a filosofia ela girasse em torno dessas sempre as mesmas ideias. O que é uma ideia? Tragédia é uma ideia, comédia é uma ideia, essas ideias que são, na verdade, uma espécie de nomeação da própria verdade, né? Nomeação das próprias coisas. Essas terminologias, tentativas mal sucedidas de nomeação em que a intenção tem maior peso que a linguagem, então eu quero mudar o nome das coisas, então isso aqui eu vou chamar, aquilo que era tragédia eu chamo com outro nome, eu mudo para mostrar alguma diferença. Eu falo, não, isso não é na ordem da convenção, né? Não tem objetividade que a história conferiu às principais correntes da reflexão filosófica.
Isso é muito interessante, porque uma das questões que eu acho que é importante no Benjamin é que a linguagem comunica a essência. Eu vou precisar ver que a essência, eu não sei o que eu escrevi aqui, peraí. Página 53. Quando ele diz que a verdade, que a linguagem comunica a essência das coisas, é interessante porque o Benjamin vai ter toda uma crítica à linguagem, a essência linguística das coisas. Nossa, tá escrito tão estranho aqui, talvez que linguiça. Que o Benjamin vai ter toda uma perspectiva objetivista nesse sentido, como se as coisas falassem. E como se a filosofia fosse esse tocar nas coisas para fazer com que as coisas mudas falem. Um pouco o que depois vai aparecer quando ele vai tratar das coisas, entre aspas, do Paris, da capital, Paris, no século XIX. Então ele vai tocar o estojo, a roupa, os objetos de consumo, e essas coisas mudas, tocadas pela filosofia, por essa rede linguística, elas falam dos sonhos dos quais elas foram produto. Então, um pouco essa questão objetivista, né, que o Adorno pergunta para ele, né, na verdade, quando você fala do sonho coletivo, quem sonha? Quem sonha é a burguesia. Ele diz, talvez a resposta que ele pudesse dar, não, quem sonha são as coisas, né? E a filosofia, ela expõe o sonho que configurou essas coisas, né, esses objetos de consumo, por exemplo, do século XIX. E só terminando aqui, para a gente não se estender demais também, ele vai falar aqui embaixo, e assim as ideias confirmam a lei segundo a qual todas as essências existem em estado perfeito de autossuficiência, intocada não só pelos fenômenos, como pelas outras. Cada ideia é uma mônada, elas existem separadas em si mesmas, elas não têm comunicação. E esse mundo inteligível, portanto, não é um todo que se descortina de repente de modo algum. Cada ideia é um sol. Isso se relaciona com outras ideias como os sóis se relacionam entre si. E aí ele diz, pois a descontinuidade é a característica das essências das ideias, que vivem uma vida toto quello, de totalidade, diferente da que é vivida pelos objetos e suas propriedades, cuja existência não podemos modificar dialeticamente, acrescentando ou retirando certas propriedades que encontramos nos objetos por si mesmos, mas cujo número é limitado e cada uma das quais deve ser procurada laboriosamente no lugar que lhe corresponde em seu próprio mundo, até que a encontremos como uma rocha de bronze ou até que a esperança em sua existência se revele ilusória. E aqui ele está citando, na verdade, é um autor que a gente não conhece, na verdade. Então, ele cita essa questão aqui das ideias, e aí ele vai dizer que a questão, portanto, e volta àquela questão da objetividade, não está numa consciência reflexiva que se relaciona com outra consciência reflexiva a partir dos objetos, né? Então, o objeto seria uma espécie de meio para o qual pelo qual as consciências pudessem intersubjetivamente se relacionar. É o contrário que ele vai dizer. Eles são uma realidade linguística. Então, essa linguagem. Eu não estou preocupado com o drama barroco, que é depois que ele vai dizer que o drama barroco é uma ideia, como uma espécie de meio de reflexão de consciências, né? Eu estou preocupado com o drama barroco como se ele fosse uma espécie de pedra de bronze, fechado em si mesmo, nas suas próprias características imanentes, como se fosse uma coisa sem nenhum contato com nenhuma outra ideia. Então, eu quero só esse objeto fechado em si mesmo e quero que ele expresse, vamos dizer assim, a ideia a partir da sua própria realidade imanente. E aí ele diz isso aqui embaixo: não rara a ignorância quanto a essa finitude descontínua frustrou certas tentativas enérgicas de renovar a doutrina das ideias, como a dos primeiros românticos. Em suas especulações, a verdade assumiu o caráter de uma consciência reflexiva e não de uma realidade linguística. Então, essa espécie de objetividade também do discurso que toca as coisas. Então, essa parte, então, na verdade, eu acho que, não sei se fica mais claro, por que agora ele retorna como o problema da filosofia é esse. O problema da filosofia é fazer falar o mundo, é fazer falar as coisas,
por essa linguagem primeira, que é as coisas na sua verdade, sem cair num discurso da revelação, porque a filosofia não é própria da revelação, mas sem também cair nessa intencionalidade empírica, que eu simplesmente quero apontar empiricamente para os objetos. Eu quero fazer as coisas falarem, né? Eu quero fazer com que as coisas se desdobrem pela exposição linguística. Então, acho que seria isso, mais ou menos, assim, essa parte, e aí a gente vai entrar um pouco essa parte que vai falar mais propriamente do método e da exposição. A próxima parte que a gente vai abrir agora, que eu vou inclusive colocar em outro tópico, é a noção de origem. O que é uma ideia originária, agora ele vai falar. Vocês têm alguma questão, inclusive sobre a prova? Silêncio. O silêncio. Sobre a prova eu tenho, Pri. Diga. Então, é que uma semana antes de você passar... Tá gravando, né? Putz, eu não sei se eu queria compartilhar. Então eu vou parar de gravar. Eu vou parar de gravar. Parar.